Ciclag. Ao tratarmos da história que temos agora perante nós, a qual necessariamente apresenta muito fracasso e fraqueza, é bom recordarmos o que nós próprios somos. Não seja o caso de apontarmos as faltas de outros num espírito de complacência. O escritor divino põe diante de nós com fidelidade absoluta todas as imperfeições daquele cuja história relata. O seu objetivo é apresentar Deus à alma em toda a plenitude e diversidade dos seus recursos e em toda a sua competência, para valer ao pecador desamparado em toda a sua necessidade. Ele não escreveu a história de anjos, mas de homens sujeitos às mesmas paixões que nós próprios. E é isto que torna as narrativas do Velho Testamento tão instrutivas para nós. São-nos apresentados fatos que falam ao coração. Somos conduzidos por cenas e circunstâncias que nos descrevem com simplicidade tocante as fontes ocultas da nossa natureza e, bem assim, as fontes da graça. Aprendemos que o homem é o mesmo em todos os séculos, no Éden, em Canaã, na Igreja e na glória do milênio. Ele mostra ser feito dos mesmos materiais humilhantes, mas aprendemos também, para nossa alegria e encorajamento, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Paciente, gracioso, poderoso e santo. Paciente para suportar as nossas muitas provocações. Gracioso para apagar os nossos repetidos pecados e restaurar as nossas almas errantes. Poderoso para nos libertar dos ardis de Satanás e da energia da natureza e do mundo. Santo para exercer juízo na sua casa e castigar os seus para que eles possam ser participantes da sua santidade. É assim o Deus com quem temos que tratar. E vemos as manifestações maravilhosas do seu caráter nos esboços profundamente interessantes com que a história do Velho Testamento abunda e talvez em nenhum deles melhor do que naquele que temos agora perante nós. São poucos os caracteres que exibem mais variedade de experiência do que Davi. Ele conhecia verdadeiramente os altos e baixos que caracterizavam a carreira do homem de fé. Numa ocasião, vemo-lo tirar da sua harpa os acordes mais sublimes, noutra, mostrando a mágoa de uma consciência contaminada e um espírito magoado. Esta variedade de experiências tornou Davi um objeto apropriado para a ilustração da graça de Deus. É sempre assim. O filho pródigo nunca teria conhecido uma tão elevada comunhão com seu pai se não houvesse conhecido as humilhantes profundidades daquele país distante. A graça que o vestiu com o melhor vestido não teria sido manifestada tão brilhantemente se ele não tivesse sido coberto de trapos imundos. A graça de Deus é engrandecida por meio da ruína do homem. E quanto mais sinceramente for sentida essa ruína, tanto mais a graça será apreciada. O filho mais velho nunca teve um cabrito para se alegar com seus amigos. E por quê? Porque julgava que o merecia. Eis que te sirvo há tantos anos, dizia ele, sem nunca transgredir o teu mandamento. Lucas 15, 29. Presunçoso! Como poderia ele esperar o anel, o melhor vestido ou o bezerro cevado? Se os tivesse obtido, teriam sido apenas os ornamentos da própria justiça, e não as vestes com que a graça cobre o pecador contrito. Assim aconteceu com Davi e Saul. Saul nunca reconheceu a sua necessidade como Davi a sentiu. Nem tampouco nós temos o relato de pecados tão flagrantes, no seu caso, pelo menos,
aquilo que o homem chamaria de flagrante. Saul era o homem exterior religioso e moral, porém, intimamente, era um homem que se vangloriava de si próprio. Por isso, encontramos expressões como estas, abre aspas, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Fecha aspas, 1 Samuel 15, versículo 20. Como poderia esse homem apreciar a graça? Impossível. Um coração inquebrantado e uma consciência inconvencida nunca poderão entrar na compreensão do termo graça. Como tudo era diferente com Davi. Ele sentiu os pecados, gemeu sobre eles, confessou-os, julgou-os na presença de Deus, cuja graça os havia apagado, todos para sempre. Existe uma grande diferença entre um homem que desconhece os seus pecados e anda satisfeito consigo próprio e aquele que está profundamente consciente dos seus pecados e, todavia, conhece o seu pleno perdão. Este pensamento conduz-nos a circunstâncias ligadas com Davi em Siclag dos filisteus. Circunstâncias que nos mostram completamente a fraqueza humana e a graça e misericórdia divinas. Abre aspas, disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Fecha aspas, 1 Samuel 27, versículo 1. Esta era a segunda vez que Davi ia para a terra dos filisteus. No capítulo 21, lemos, e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, cidade do rei de Gate. Aqui vemos como Davi se desprende realmente das mãos de Deus e se coloca nas mãos de Aquis. Deixa o lugar de dependência divina e vai para o meio dos inimigos de Deus e de Israel. E note-se, ele leva em sua mão a própria espada do campeão filisteu. Nem isto é atuar no seu verdadeiro caráter de servo de Deus. Isto teria sido feliz, na verdade, mas não. Ele vai desempenhar o papel de louco na presença daqueles perante quem tinha recentemente atuado como campeão de Israel. Abre aspas. Os criados de Aquis lhe disseram, não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Fecha aspas, 1 Samuel 21, versículo 11. Os filisteus reconheceram o verdadeiro caráter de Davi como rei da terra, o matador de 10 milhares. Que ele não podia possivelmente agir de outra forma, senão como seu inimigo. Quão longe estavam de entrar na condição moral da sua alma nessa extraordinária etapa da sua história. Estavam longe de supor que o matador de Golias havia fugido para a sua terra a fim de escapar das mãos do rei Saul. O mundo não pode compreender as vicissitudes da vida de fé. Quem, havendo visto Davi no Vale do Carvalho, poderia jamais supor que ele em breve teria medo de confessar com ousadia os resultados daquela fé com que Deus o havia dotado? Quem poderia imaginar que, com a espada de Golias na mão, ele havia de ter receio de confessar ser o seu vencedor? E contudo foi assim. Abre aspas, Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva pela barba. Fecha aspas, 1 Samuel 21, versículos 12 e 13. Assim terá de ser sempre que o crente deixa de comportar-se em simples dependência de Deus e como peregrino na terra.
O comportamento é então alterado, o verdadeiro caráter abandonado e em vez disso é adotada uma carreira que é caracterizada por impostura positiva diante de Deus e loucura perante o mundo. Isso é muito triste. Um cristão deveria sempre manter a sua dignidade, a dignidade que emana do sentimento da presença de Deus. Porém, logo que a fé cede, o poder do testemunho desaparece e o homem de fé é desprezado como um louco. Quando Davi disse no seu coração: "Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul", ele abandonou o único meio de verdadeiro poder. Se ele tivesse continuado como fugitivo nas montanhas, nunca teria dado uma demonstração tão melancólica à vista dos servos de Aques. Nunca teria sido e tido na conta de louco. Aques nunca teria ousado chamar Davi por um tal nome no Vale do Carvalho. Não, nem tampouco na caverna de Adulã. Mas Davi havia se posto a si próprio debaixo do poder desse estrangeiro e, portanto, teria que sofrer por causa da sua infidelidade ou deixar tudo e fingir-se doido aos seus olhos. Eles, muito justamente, julgaram-no o rei da terra, mas ele, temendo as consequências de manter uma tão alta dignidade, negou o seu reinado e tornou-se um louco. Quantas vezes podemos nós seguir o rastro da operação deste mesmo mal no procedimento de cristãos? Como é frequente ver-se um homem que, por meio da sua atuação na energia do Espírito de Deus, chega a alcançar uma elevada posição nos pensamentos, não só dos seus irmãos, mas até mesmo dos filhos deste mundo. E, contudo, quando se desliga da comunhão com Deus, tem realmente medo de manter a sua posição, e no próprio momento em que os de fora procuram ver somente um testemunho firme contra os seus caminhos, ele altera o seu comportamento e, em vez de ser estimado e reverenciado, se torna desprezado. Devemos-nos guardar cuidadosamente deste mal, que só pode ser evitado eficazmente se andarmos no conhecimento pleno e bendito da suficiência de Deus. Logo que compreendemos que Deus é suficiente para todas as nossas necessidades, somos inteiramente independentes do mundo. E se assim não for, comprometemos a verdade de Deus e negamos o nosso verdadeiro caráter de homens celestiais. Como Davi deve ter perdido completamente o sentido da suficiência de Deus quando disse: "Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Nada melhor para um homem de fé do que voltar a buscar refúgio no mundo." Que estranha confissão! É a confissão de alguém que tinha permitido que as circunstâncias se interpusessem entre a sua alma e Deus. Quando escorregamos do caminho estreito da fé, estamos sujeitos a cair dos mais estorvados extremos. E nada podemos mostrar melhor o contraste entre alguém que espera em Deus e outro que confia nas circunstâncias do que Davi no Vale do Carvalho e Davi rabiscando na porta do rei dos filisteus. O contraste está cheio de instrução. É um aviso solene. Está bem calculado para nos ensinar o que nós somos e como podemos confiar tão pouco em nós mesmos. Ah, prezado leitor, que somos nós? Criaturas pobres, trôpegas, falíveis, inclinados a cada curva da nossa vida, e afastarmos-nos em erro e mal, inclinados a desprezar a rocha dos séculos, e ampararmos-nos nas canas rachadas deste mundo, inclinados a deixar a fonte das águas vivas e a cavarmos para nós próprios cisternas que não podem reter a água. Na verdade,
Precisamos, necessidade profunda, de andar humildemente, vigiando e orando perante Deus. Necessitamos de fazer a oração de Davi continuamente. Abre aspas. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recriarei nos teus estatutos. Salmo 119, versículo 117. Precisamos ter pés como corça para podermos andar nos lugares altos e escorregadios através dos quais está o nosso caminho. Nada senão a graça divina nos pode habilitar a seguir uma carreira de devoção, pois se formos deixados entregues a nós próprios, não há mal a que não sejamos capazes de chegar. Somente aqueles que Deus guarda no côncavo da sua mão estão a salvos. Na verdade, bom é para nós termos de tratar com aquele que pode suportar-nos em toda a nossa maldade, e também restaurar e revivificar as nossas almas, quando fraquejam e defiam, sob a influência da atmosfera que nos cerca. Longe esteja de nós usarmos de qualquer outro modo aquilo que podemos chamar a parte histórica de Davi em Siclag, a não ser para a aplicar aos nossos próprios corações diante de Deus e usá-la como um caso de aviso da alma, pois que, embora possa dizer-se que existe uma grande diferença entre a posição e os privilégios de Davi e aqueles que pertencem à Igreja de Deus, presentemente, todavia, em todos os séculos e em todas as dispensações, a natureza é a mesma. E nós prejudicamos seriamente as nossas almas se falharmos em tirar uma lição salutar com as quedas de alguém tão elevado na escola de Cristo, como foi Davi. As dispensações diferem, sem dúvida, nos seus característicos principais. Porém, há uma analogia maravilhosa nos princípios de Deus, de disciplina, em todos os tempos, seja qual for a posição do seu povo. Seguindo Davi na sua residência temporária na terra dos filisteus, na cidade de Siclag, apenas achamos novos motivos de humilhação. Ele obtém a concessão de Siclag, onde fixa a residência por 16 meses, durante cujo período, embora livre de todo o receio com respeito a Saul, se acha longe de Deus e de Israel. É, um certo sentido, uma coisa muito fácil sair-se de um lugar de provação, mas em tais casos saímos também do lugar de bênção. Teria sido muito melhor para Davi ter continuado numa posição que o deixava exposto à perseguição de Saul, enquanto que, ao mesmo tempo, gozava da proteção do Deus de Israel, do que procurar segurança debaixo do poder do rei de Gate. Contudo, quando a provação está sobre nós, a ideia de alívio é agradável e nós corremos o risco de procurar remédio por nossos próprios meios. O inimigo tem sempre uma estrada secundária aberta para o homem de fé. Preparou o Egito para Abraão e Siclag para Davi, e agora tem o mundo em todas as suas várias formas para nós. Abre aspas. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, fecha aspas, Hebreus 11, versículo 15. É a oportunidade de tornar que prova firmeza genuína de propósito de avançar. O Senhor deixa o seu povo livre para que possam mostrar claramente que buscam uma pátria, Hebreus 11, 14. Isto é o que glorifica a Deus. De nada valeria se fôssemos compelidos, como se fosse com freio e rédeas, a ir da terra ao céu. Mas quando pela graça abandonamos voluntariamente as coisas da terra para buscarmos as coisas que são de cima, isto contribui para a glória de Deus. Porque demonstra que o que ele tem
para nos dar é muito mais atrativo que este presente século. Contudo, Davi foi aceito por Siclag e, em vez de continuar como um estranho na caverna de Adulã, um estranho sem casa na caverna de Adulã, tornou-se um cidadão da terra dos filisteus. Nem tampouco agora desempenha o papel de um enganador declarado. Faz guerra aos jerusitas e gersitas e mente a esse respeito. Não seja o caso de perder outra vez o seu lugar de proteção. De fato, ele vai tão longe nessa carreira infeliz que quando Aques lhe propõe agir como aliado dos filisteus, a sua resposta é, abre aspas, assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi, por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afec. E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Aqui, pois, temos a estranha anomalia. Um rei de Israel prestes a ser o guardador da cabeça de um filisteu e prestes a brandir a espada contra os exércitos do Deus vivo. Já se viu uma coisa assim? O matador de Golias, servo agora de um filisteu? Quem poderia esperar tal coisa? Na verdade, é difícil vislumbrarmos onde tudo isso teria acabado, se tivesse sido permitido a Davi prosseguir com os seus planos. Mas isto não podia ser. Deus vigiava graciosamente o seu pobre fugitivo e tinha muitas e ricas misericórdias para ele, bem como algumas lições humilhantes e exercícios penosos para a sua alma. Os príncipes dos filisteus foram os instrumentos usados pelo Senhor para libertar Davi da sua estranha posição. Aqueles, julgando o seu passado, não podiam ser induzidos a aceitá-lo como aliado. Abre aspas, não é este Davi? Como podemos confiar nele? Um filisteu nunca poderia contar com um hebreu para cooperar contra os hebreus. Numa palavra, o homem do mundo nunca pode confiar inteiramente naquele que uma vez fez a profissão de seguir a verdade de Deus e a deixou. Um crente que deixa a comunhão e volta para o mundo, ainda mesmo que vá muito longe, nunca terá a consideração do mundo. Será um suspeito precisamente como Davi o foi pelos filisteus.